Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou pintar um barradinho de melancia, de fatias de melancia, usando o stencil. Esse aqui é ST 367 da Litoarte. Então, nós vamos começar. Eu vou usar aqui a sequência como está no stencil, tá? Vou fazer toda a extensão aqui do meu pano. Se você quiser recortar, então você faça como? Você pode pintar a primeira fatia, traz o stencil, aproxima, tá? Para que não haja espaço aqui embaixo. Então, você vai aproximando todas as fatias. No final, elas vão ficar todas unidas, e aí você pode, então, passar a termolina e recortar, tá? Porque quando a gente usa tinta, não diretamente a termolina só no tecido, né? Mas quando você passa a tinta e depois a termolina, ele fica mais resistente. Então, eu gosto sempre, quando vou recortar, de pintar bem próximo, né? Um motivo do outro para que tenha resistência da tinta fora a termolina. Então, vamos lá. Eu vou usar o verde folha, o verde grama, vermelho natal, que pode ser também vermelho bebê, e o rosa chá. Esse é o rosé, que pode ser o rosa chá também. E além do preto, né, e um pouquinho do branco. Começo com verde folha, de preferência um pincel pituá de luz seca ou chato que você estiver usando, pequeno, certo? Então, eu venho preenchendo aqui toda essa parte. Lembrando que eu não posso colocar muita tinta, né? Tem que ser pouquinha, pra não passar por baixo do stencil. Não é porque é stencil que a gente não vai preencher bem o tecido, precisa preencher bem. Mesmo que estamos usando pouquinha tinta, mas tem que ter um bom preenchimento. Olha, eu já percebi que mesmo com o pincel pequeno, passou pra parte que não é pra pintar. Essa parte aqui, que é a parte vermelha. Então, vou fazer isso em todas elas, tá? Aqui é um lugar menor ainda, mais estreito. Então, vou colocar uma fita ali. Pra não passar. Posso trocar o pincel por um chato, se eu quiser. Aqui vai ser igual. Aqui, vou seguir só essa bordinha. Eu vou tirar a marca do stencil aqui, tá? Essa fatia no coração, essa parte da melancia aqui no coração, tem várias, né? Tem várias partes que vão ficar com marca, então eu tenho que retirar. Eu vou terminar aqui de preencher. Aí eu já volto. Com verde grama, vou agora passar só aqui na parte de baixo, tira o excesso, tá? Eu dou uma suavizada para encontrar com o verde folha. Coloco mais aqui na base, essa cor. Deixo ela escurinha aqui embaixo. E depois eu trago um pouquinho pra cima. Pra mesclar, olha. Esfumando.
Então, venho aqui na parte da base da melancia, da fatia. Suavizo. Aqui também, aqui eu preciso de ter um cuidado maior, porque a área é menor. Por enquanto, não me preocupo em tirar a marca, já já eu tiro. Então, passo embaixo e suavizo. Aqui no coração, eu vou pegar um pincel menor. Se encontrar um pincel que tenha mais cerdas, melhor. Tá, eu vou usar esse aqui, embora eu acho que ele tá grande, mas eu vou tentar. Aqui eu vou passar todinho ele. Mas na parte de fora do stencil agora, olha. Esse pincel não tá lixado, tá? Tá com bastante cerda sem lixar. Quando ele tá sem lixar, ele fica mais macio. Então, eu posso esfumar assim, sem ficar marcado. Por estar com bastante cerdas, vou colocar um pouquinho a mão na frente. Por estar com bastante cerdas, ele me permite esfumar, olha, deixa bem suave. Certo? Agora, eu vou levantar o stencil e vou começar a tirar as marcas. Agora, olha, eu vou usar o próprio stencil para tirar a marca. Então, ele tava assim. Então, eu desloco ele aqui pro lado. Eu consigo fazer isso com esse stencil, tá? Então, não preciso usar a mão, fazer a mão livre. Então, ele tá aqui. Eu desloco aqui, onde terminou, né, a pintura. Ajeito direitinho. E venho com verde grama. E faço uma sombra. Só de colocar o verde grama aqui, eu já vou ter uma divisão certinha dessa fatia aqui. Pouquinha tinta. Olha. Dou uma ajeitadinha, só pra não ficar degrau. Pronto. Agora, pro coração, vou fazer a mesma coisa. Eu vou ir ajeitando aqui, olha, tá aqui. Eu desloco ou pra cima ou para baixo, melhor ir pra cima, tá? Ajeito. E vou preenchendo. Aqui eu vou colocar o verde folha. Não me preocupo ainda com verde. Até vai dar pra eu fazer já os dois ao mesmo tempo, olha. Então, eu preencho com verde folha. E já venho com verde grama aqui embaixo, ó. Limpa bem o pincel, tá? Sem excesso. Deixa eu ver como ficou. Consegui preencher. Ao mínimo de tinta, ó, que você puder colocar. Tá? Então, vou fazendo isso em todo ele, vou usar o mesmo processo, ó. Tá aqui, aí eu subo, ajeito aqui. Fixo o stencil. Vou tirar um pouco do excesso da tinta do meu pincel, venho com verde folha. Preencho.
E agora com verde grama, sempre pouquinha tinta. Tá? Qualquer coisa eu dou uma ajeitadinha, ó. Se ficar um degrauzinho aqui, eu arrumo. Então, eu vou fazer isso na volta toda. Agora, com vermelho Natal, olha, pincel pituá, de luz seca, eu venho preenchendo principalmente a parte aqui de cima da melancia. Eu não vou chegar até o finalzinho aqui do stencil. Então, vem preenchendo bem. Esse vermelho tem uma cor bem próxima da melancia mesmo. Então, eu não chego até o finalzinho. O que vai acontecer aqui? Eu vou precisar usar, pintar a mão livre, tá? Essa outra parte aqui. Posso chegar bem próximo, mas não até o final, certo? E deixo, olha, esfumado. Eu não posso vir e passar uma camada assim de tinta, por exemplo, ó, aqui e largar assim. Eu não posso, eu preciso esfumar. Então, eu esfumo, olha, passando o pincel várias vezes. Aqui eu vou fazer esse detalhe que tem no stencil também, tá? Não me preocupo com a marcação do stencil ainda. Agora, para o coração, eu vou fazer como? Eu começo pelo meio, ó, pelo centro aqui. Vou manter o mesmo padrão, não vou encostar até a bordinha do stencil. Aqui, ó, um pouquinho mais de tinta. Procura deixar, sem muito, assim, por exemplo, aqui, eu tô vendo que tá um pouquinho mais acima do que essa marquinha que eu deixei. Então, procura deixar, olha, igualado. É importante isso agora, tá? Mesma coisa aqui no coração. Deixa por igual. E vou entrar com o rosé agora. Com o rosé, eu vou tirar o stencil. E vou vir com o pincel. Vou precisar trabalhar agora a mão livre. Então, vamos lá. O rosé eu vou encostar agora no verde. Eu poderia usar o branquinho aqui, mesclando com rosa, mas eu não quero. Quero usar o rosa, ou o rosé mesmo, no caso aqui, tá? Então, eu venho com essa
com essa tinta, vou contornando aqui toda essa parte e eu vou esfumar, vou misturar, entrar no vermelho. Então, fiz uma parte aqui, agora eu já posso esfumar. Toma cuidado para não entrar muito no verde, tá? Então, aqui eu posso... Olha, eu coloco, e agora eu posso vir esfumando. Venho com vermelho, se for necessário, olha. E chego mais próximo do rosa. Passando o pincel várias vezes, eu vou tirando a marca das tintas, das cores. Eu vou unindo elas. Certo? Vou fazer esse processo em toda a extensão daqui da melancia. Olha aqui, gente, olha, eu cheguei bem próximo, ó. Então, eu vou ter que colocar o rosé aqui e esfregar bastante, tá? Pra ver se consigo tirar essa marquinha. Cheguei próximo demais. Então, o coração ficou bem certinho. Talvez fique difícil de tirar a marca. Então, eu vou continuar aqui. Quando tiver no próximo etapa, eu volto aqui, tá? Então, olha. Agora, eu misturei um pouquinho do verde grama com o vermelho bebê e fiz essa cor. Aqui eu coloquei um pouquinho mais do vermelho bebê. Então, eu vou fazer a sombra. Aqui, como a fatia ela tá em dimensão, né? Então, ela tá aqui é a frente e a lateral dela. Ela ficou em duas partes, né? Então, eu vou fazer uma sombra nessa parte. Venho com essa cor e vou passar nessa divisão, olha. Tô aqui separando. Chego até onde tem outra divisão, olha. Que é aqui, né? Do verde. Preenche bem. Preencho até aqui em cima, com cuidado para não sair do formatinho. Pode usar o pincel menor. Venho com vermelho, bebê novamente. E suavizo essa cor. Aí, se eu quiser aqui fazer algum detalhe, posso colocar o stencil novamente aqui. Só preciso colocar certinho. Posso usar um pouquinho dessa cor, só pra dar uma dimensão mesmo, olha. Coloco aqui, onde foi a mordida. Digamos assim, né? Onde foi tirado um pedaço.
pouca tinta, tá? Aqui também, no comecinho das gotinhas. E no coração, eu não vou colocar em nenhum lugar. Vou deixar assim. Tá? Então, o resultado, ó, esse aqui. Aqui, vou tentar tirar um pouco mais dessa marca, colocando mais tinta escura. Eu achei que ficou marcadinho, então, tá? Eu volto com vermelho, ó. Vou vendo onde é a necessidade, vou misturando. Agora, vamos para a próxima etapa. Eu acho que eu vou colocar um pouquinho dessa cor aqui, no meio do coração. Movimento circular, olha. Vou espalhando, para não ficar tão diferente das outras. Vou escurecer aqui um pouquinho. Pode ser com pincel Pituá aqui, de luz seca, fica melhor. Então, eu coloquei ali no meio e dei uma espalhadinha. Com o preto, agora, eu vou fazer as sementes. O preto, o cuidado que eu tenho que ter maior agora é com excesso de tinta, tá? Eu já deixei secar um pouquinho. Já tá um pouco seco. Então, eu venho, olha, sem apertar o pincel, bastante cuidado. Viu que eu não peguei mais tinta, tá? Eu tô usando só o que eu tenho no pincel. A sementinha é mesmo para todas as fatias. Dá certinho. Se você quiser, pode colocar mais, tá? Não precisa só fazer do jeito que tá aqui. Pode pôr essa camada e pôr mais algumas depois. Então, agora eu tô pegando um pouquinho mais de tinta. Pro coraçãozinho também. Deixa eu ver qual. Vai ficar melhor. Agora, do coração, eu vou colocar mais algumas.
colocar mais uma aqui. Colocar essas do meio. As duas. Eu deixo secar e vou dar o acabamento. Com o branco, mudei o pincel, olha. Não tá lixado. Peguei o branco, espalhei aqui no pincel e na bandejinha e vou dar uma luz aqui, olha. Vou vir aqui embaixo. Olha, não vai e vem. Um pouquinho aqui em cima. Nessa fatia, eu vou chegar bem próximo aqui a divisão que tem, tá? Minha mão tá leve, não tô fazendo força aqui. Um pouquinho aqui embaixo também. No coração, eu vou fazer aqui em cima. Aqui, tiro o excesso. Aqui eu estou acompanhando o formato, né, do coração. Um pouquinho aqui. Nessa lateral. Peguei um pouquinho do branco, bem pouquinho, pincel filete, pincel 00. Eu vou fazer, é o pincel de contorno, também serve. Eu vou fazer uma tinta diluída. Meu branco tá grosso, então fica ruim de diluir. Aqui, lembrando que eu não posso fazer uma tinta muito rala, porque ela vai pingar, ela vai escorrer, ela vai expandir e não vai ficar bom, vai manchar meu tecido. Então, aqui eu tô vendo que tá bem rala. Não posso essa consistência, tá? Então, eu vou pegar mais um pouquinho da tinta. Vou dissolver. Para não estragar seu pincel, não fica fazendo com a ponta assim, tá? Se você for usar o mesmo pincel. Eu estou, olha, eu estou passando ele assim, ó, de cima para baixo, ó. Eu não fico esfregando esse pincel. Senão eu estrago todo ele. Então, agora, eu vou fazer uns pinguinhos na minha semente. Vou dar uma luz na minha semente.
tá? Pincel sequinho. Eu dou um pinguinho, olha, na parte de baixo. É uma bolinha, um pinguinho. Pode ser feito até com o palito. Palito de dente. Isso aqui é uma pintura decorativa. Eu quero apenas decorar o meu pano, tá? Não é nada realista, não é nada... Nada que seja parecido com real, tá? É só pra decoração mesmo. Essa é a intenção, tá? E também pra saber como usar esse stencil, né? Que ele tem bastante divisórias e você consegue tirar toda a marquinha e fica uma pintura bonita. O efeito que eu queria, eu consegui. Tá? Então, talvez eu vou fazer uma decoração aqui entre elas. Eu vou preencher aqui todo o meu pano, tanto nessa parte como assim, tá? Tanto na vertical como na horizontal. E depois eu mostro o resultado quando estiver pronto, tá bom? Então, obrigado por assistir. Se você veio até aqui, né? Chegou até aqui o final. Eu sei que meus vídeos ficam longos e muita gente acaba não terminando de assistir. Mas quem chegou até aqui, então, espero que tenha gostado, né? Que façam também. E até o próximo vídeo. Tchau!